Os terremotos que atingiram a Venezuela não destruíram só prédios, casas, ruas e estradas. Eles atingiram em cheio um país que já vivia numa crise profunda. Milhares de pessoas foram afetadas pela tragédia. Cidades inteiras tiveram as suas rotinas paralisadas e o número de vítimas ainda é incerto. A ONU estima que mais de 50 mil pessoas continuam desaparecidas. Hospitais e serviços essenciais sofreram danos em larga escala e a reconstrução do país vai exigir recursos bilionários. Mas o desafio vai além dos escombros. A Venezuela já enfrentava dificuldades econômicas e tensões políticas. A pergunta agora é como um Estado fragilizado vai conseguir responder a uma tragédia dessa dimensão. Especialistas discutem os impactos sociais e econômicos do desastre. Alguns analistas já alertam para o risco de um agravamento da crise humanitária. Outros apontam que a resposta à tragédia pode definir até o futuro político dos venezuelanos. Quinta-feira, 2 de julho de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o videocast em detalhes aqui no ICL Notícias. De segunda a sexta-feira, a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento. Bom estar de volta aqui com vocês. Eu aproveito para te chamar para participar do nosso programa, sempre votando na nossa enquete no Papo Legal, que é a rede social que a gente usa aqui no ICL. A votação de hoje já adianta o tema que a gente vai tratar nesse em detalhes. Os terremotos podem agravar a crise venezuelana? Você dá a sua opinião. Sim, muito, sim, mas terá impacto limitado. Ou então não, o país conseguirá se recuperar rapidamente. A gente vai conversar mais sobre esse assunto, entender melhor esse contexto todo, histórico da Venezuela, também político, econômico, social, com a jornalista Michele de Mello, que também é mestre em integração da América Latina pela Universidade de São Paulo. Michele, é um prazer te receber, seja bem-vinda ao ICL em Detalhes também. Oi, Gabi, é um prazer também estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço por aceitar o nosso convite, Michele, ainda aqui para conversar em uma situação muito grave, muito complicada para os venezuelanos que a gente está acompanhando aqui no Brasil. Antes disso, eu até queria que você pudesse nos ajudar a entender esse contexto, esse cenário, né? Qual era o cenário da Venezuela do ponto de vista político, social e econômico também, antes do terremoto, para o que a gente está vendo, acompanhando a situação agora? Esse foi está sendo um ano bastante difícil para a Venezuela, porque ele já inicia ali no 3 de janeiro com o bombardeio dos Estados Unidos e o sequestro do seu presidente Nicolás Maduro Moros. Portanto, desde o início do ano, o país já vive essa situação crítica de uma certa instabilidade política, afinal, né, uma situação totalmente anormal do ponto de vista das relações diplomáticas, você ter uma operação militar estrangeira, né, esse nível de ingerência, que culmina no sequestro do presidente, da primeira-dama, num processo que infringe qualquer tipo de regra prevista no direito internacional, né? E os dois continuam hoje sob custódia das autoridades estadunidenses lá em Nova York, num processo que parece que ao longo dos meses as próprias autoridades estadunidenses vão tentando incluir novas informações dentro dele, né? Porque a primeira acusação que havia sido feita para justificar essa invasão militar, ela já foi derrubada pela própria justiça estadunidense, né, de que ambos supostamente chefiariam um cartel de drogas, né, esse cartel de Los Soles. E agora, enfim, a situação jurídica está um pouco no limbo. E o país vem tentando se reerguer a partir disso, tanto política como economicamente, e desde então vive sob uma tutela dos Estados Unidos, né, em relação à comercialização do petróleo, que é a principal atividade econômica do país há mais de 100 anos. Afinal, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo certificada do mundo. E eles já sabem disso também há pelo menos um século. Portanto, a principal atividade econômica do país é a venda, comercialização e processamento do petróleo, que hoje está totalmente vinculado
aos mandos e desmandos dos Estados Unidos, né? Qualquer comercialização deve passar pelo governo dos Estados Unidos, sendo que eles são os clientes prioritários, no caso da Venezuela, e também são quem estabelece os preços pelos quais eles vão adquirir esse produto. Então, o país já vinha com problemas de inflação e com a economia um pouco instável, justamente por essa vulnerabilidade após o ataque dos Estados Unidos. É muito importante esse caso recente que você traz, né, Michele, porque depois que o governo venezuelano ele nacionalizou a indústria petrolífera lá na década de 70, no final da década de 70, já houve mudanças e isso se agravou muito mais, né? Levando em consideração que a economia venezuelana depende majoritariamente do petróleo e em certo momento ali correspondeu a 90% das exportações por décadas. Então é uma dependência que acabou deixando o país muito mais vulnerável e trazendo esse cenário em que, ao sequestro do Nicolás Maduro, isso se agrava ainda mais, né? A situação ficou muito mais vulnerável do ponto de vista dessa dependência do petróleo, né? Agora atrelado aos Estados Unidos. Porque o país, nesse caso, ele tem a sua principal riqueza usurpada, né? Quando você tem um ente, um ator estrangeiro, que é quem determina para quem você vende, a que preço você vende, sob quais condições, né, você tem a sua soberania totalmente usurpada, atravessada, né? Então é muito difícil a gente pensar de que forma esse governo interino de Delcy Rodrigues, enfim, que é a presidenta encarregada do país, né? Até hoje eles continuam reiterando isso, de que o presidente legítimo e que foi constitucionalmente eleito foi o presidente Nicolás Maduro. Delcy Rodrigues tem muita dificuldade, né? Esse atual governo tem muita dificuldade para desenvolver outro tipo de política ou, inclusive, pensar em como desenvolver outro setor econômico quando a principal atividade econômica do país está nas mãos dos Estados Unidos. E agora, com esses 2 sismos e todas as réplicas que aconteceram aí nessa última semana, né? Faz 8 dias, né? Foi na terça-feira passada que aconteceu esses 2 primeiros terremotos de escala 7,5 e 7,7, o país vive uma situação muito dramática, né? Porque eu acho que não existe nenhum país do mundo que poderia estar previamente preparado para uma catástrofe como essa. No caso da Venezuela, por mais que estejam numa região, né, essa área ali do Caribe, onde há o encontro de 2 placas tectônicas, portanto, sujeitos a esse tipo de sismo, né, sujeitos a esse tipo de fenômeno, não é um país em que é tão comum acontecer esse tipo de terremoto, e menos com essa intensidade, né? Diferente, por exemplo, do México ou do Chile, que já tem um pouco mais de preparo para atender esse tipo de situação, e agora vão estar ainda mais endividados ou comprometidos com os Estados Unidos e com o FMI, né? Porque os Estados Unidos, depois de 11 anos de bloqueio econômico, agora que aconteceu o terremoto, 11 anos de bloqueio econômico, invasão militar, né, sequestro dos ativos da Venezuela no exterior, expropriação, né, sequestro da Citgo, que é a principal refinaria que a Venezuela tinha, que estava em território estadunidense, né, uma das principais refinarias capazes de refinar esse petróleo da Venezuela, que é do tipo espesso, né, então é um petróleo mais difícil também de ser trabalhado, de ser refinado. Depois de tudo isso, agora os Estados Unidos anunciaram um fundo de 150 milhões de dólares para apoiar na reestruturação da Venezuela. É claro que isso também não virá de graça, né? Até agora nada veio de graça para o país. Isso, na verdade, se a gente for pensar em tudo que já foi sequestrado, roubado pelos Estados Unidos, seria uma restituição parcial do que eles já extraíram da Venezuela. E, por outro lado, a presidenta encarregada, Delcy Rodrigues, também já solicitou do FMI, dos fundos que a Venezuela possui no FMI, mais 200 milhões de dólares também para reconstruir o país. Portanto, se o cenário já era difícil, o que se avizinha, né, o que vemos aí pela frente, eu acho que é ainda mais inflação, endividamento da Venezuela e uma situação de muita dependência, infelizmente, né? Dependência dos mandos e desmandos aí dos Estados Unidos e das instituições financeiras internacionais como o FMI e o Banco Mundial.
Você já citou alguns pontos dessa reconstrução que são muito importantes. Aliás, vários temas importantes nessa sua fala aqui, Michele, mas eu queria focar principalmente nessas regiões que estão completamente destruídas pelos terremotos, né? E tem até países que estão dispostos neste momento, que tudo está muito mais grave, uma crise muito mais latente, a ajudar. Então, nesse primeiro momento, a essa reconstrução da Venezuela acontecer, mas a gente sabe que isso não vai acontecer da noite para o dia, né? Então, é algo que vai durar muito tempo e há outros exemplos na nossa história que demonstram que depois de um certo período onde o que acontece de mais grave, né? Quando os terremotos ocupam as manchetes, outros países aparecem para ajudar, enfim, disponibilizam alguma quantia, mas as ajudas vão cessando ao longo do primeiro do momento, né? Nessas ações de solidariedade. Então, eu queria te ouvir sobre isso e até trazer um pouco do contexto, porque a gente tem, neste momento, alguns países se prontificando, de certa maneira, a ajudar, né? Tem algo em torno de R$ 1 bilhão que foi anunciado pela própria presidente interina, a Delcy Rodrigues, que é custeado também, principalmente pelo FMI, numa tentativa até de trazer outros países, de angariar mais recursos para esse fundo. A ONU incentivando que países contribuam com a Venezuela e também dizendo, tem dados da ONU mostrando e trazendo, né, que 6 milhões de pessoas podem ter sido afetadas pelos terremotos. Então, é um caso realmente gravíssimo. Mas sobre essa questão da solidariedade dos países, o que pode ser feito? E até aqui para puxar a questão dos Estados Unidos, que é algo que está muito presente na nossa conversa, não poderia ser diferente, né? Mas os Estados Unidos, por exemplo, aparecem como essa figura, né, supostamente solidária. Mas a gente sabe, historicamente, que os Estados Unidos impõem sanções há anos contra a Venezuela. É algo histórico, né? E isso impacta, obviamente, nessa reconstrução. Sem dúvida. Acho que ontem, inclusive, né, no dia 30 de junho, durante a cúpula do Mercosul, a gente teve uma nova declaração do bloco manifestando esse apoio, se dispondo a participar dessa etapa agora também de reconstrução do país, porque eu acho que a resposta imediata da maioria dos países latino-americanos foi justamente apoiar nos resgates, o que é natural e necessário, inclusive, né? Então a gente tem Brasil, México, Colômbia, Equador, El Salvador, Cuba enviando equipes médicas, enviando resgatistas, enfim. E com isso, né, os dados mais recentes que foram divulgados pelo governo venezuelano é de que mais ou menos aí cerca de 6.500 pessoas puderam ser resgatadas até hoje. No entanto, a estimativa do governo é de que existam ainda cerca de 30 mil desaparecidos. A ONU tem um número um pouco elevado, estima aí de cerca de 50 mil pessoas. Além disso, há em torno de 28 mil pessoas hospitalizadas. Portanto, a situação é muito crítica, né? As próprias autoridades brasileiras que estiveram lá, né, representantes da Defesa Civil também já disseram que nesse momento ainda é muito fundamental avançar nos trabalhos de resgate. Ainda é difícil pensar num processo de reconstrução. A mesma declaração foi feita pelo ministro de Defesa José Múcio, quem se reuniu essa semana também com a presidenta encarregada Delcy Rodrigues, na companhia da presidenta da Caixa Econômica Federal, e aí também parte das negociações já tinham relação, né, com a possibilidade de o Brasil oferecer financiamentos e também apoio técnico para reconstrução dessas casas no modelo do que a gente já tem, uma experiência aqui de muito tempo aqui no Brasil, do programa Minha Casa Minha Vida. Acredito que o financiamento talvez até possa ser liberado via BNDES, que é um banco de fomento que tem uma vocação natural para atender esse tipo de obra de infraestrutura, não só no nosso país, mas em países vizinhos, já tem feito isso, né, historicamente, tanto em países do Mercosul como outros países aqui da América Latina, e também, quem sabe, a Venezuela acabou não entrando, né, nos BRICS, inclusive por uma negativa do governo brasileiro, mas o Banco dos BRICS, também o novo Banco de Desenvolvimento, né,
conhecido como Banco dos BRICS, que é presidido pela ex-presidenta aqui do Brasil, Dilma Rousseff, também tem essa vocação de investir em projetos de infraestrutura, inclusive em situações de catástrofes, como, por exemplo, fizeram aqui no Brasil em 2024, na reconstrução do Rio Grande do Sul. Parte das obras foram financiadas pelo novo Banco de Desenvolvimento. Portanto, essas negociações estão acontecendo, esse movimento também do próprio governo venezuelano de buscar esse financiamento, ele tem acontecido e ele é extremamente necessário, porque, sem dúvidas, o país sozinho não vai ter condições de se reconstruir, né? Tamanha a destruição, tamanha a catástrofe que aconteceu, principalmente ali no estado La Guaira, que é esse estado costeiro, né? A região litorânea mais próxima à capital, a Caracas, mas a capital também foi muito afetada, né? Ainda há milhares de pessoas fora de casa, sem nenhuma previsão de quando vão poder retornar, porque essas réplicas continuam e ainda também há dificuldade de haver equipes que consigam fazer a avaliação exata desses imóveis, né? De qual é a condição das pessoas retornarem aos imóveis. Pois bem, nesse contexto dos Estados Unidos, Trump, com essa retórica muito propagandística, né, como ele é característico, não só nesse momento, mas em outros também. Então, ora com uma retórica muito ameaçadora em relação à Venezuela, ora com uma retórica até jocosa, né? Vamos lembrar que há poucos meses ele divulgou um mapa em que a Venezuela era um estado mais dos Estados Unidos, portanto, né, tentando deslegitimar as autoridades venezuelanas e novamente utilizar toda essa operação militar como um suporte para sua campanha eleitoral. Afinal, esse ano, em novembro, eles têm as midterms e o Trump precisa ir bem nessas eleições de meio termo para conseguir buscar uma reeleição, e ele sabe que ele não está bem, até porque a situação interna dos Estados Unidos é de crise econômica, e agora eles continuam tendo total controle sobre a comercialização do petróleo venezuelano, portanto, total controle sobre a principal fonte de riqueza do país. Então, acho que não passa de retórica. Não passa de retórica com um interesse político-eleitoral bastante claro. Falando em retórica, eu quero aproveitar para falar da Maria Corina Machado, né, que publicou um vídeo dizendo que tentou ir à Venezuela e o governo da Delcy Rodrigues proibiu os voos. Rapidamente, o governo venezuelano teve que se pronunciar, negou publicamente, dizendo que, na verdade, o bloqueio é por uma questão de ajuda humanitária, enfim. E a jornalista Fernanda Simas, que também é especialista em relações internacionais, veio aqui no ICL Notícias essa semana, no N2, e disse que não é interessante para a Casa Branca que ela volte para a Venezuela, porque eles conseguem controlar muito melhor a Delcy Rodrigues nesse momento, então politicamente não é interessante. Eu queria que você explicasse se você tem essa mesma leitura, até porque a Maria Corina, ela já fez vários gestos, né, de subserviência ao Donald Trump, tentou passar para ele o bastão do Nobel da Paz, né, que era dela, enfim. Tem vários gestos, mas acho que esse foi o mais simbólico de todo esse momento político que as lideranças políticas da Venezuela vivem. Logo após a invasão do 3 de janeiro, já ficou bem evidente que o Donald Trump e o Partido Republicano soltou a mão dessa oposição extremista venezuelana, que está muito representada pela figura da Maria Corina Machado, mas não é a única, né? Em outro momento foi o Juan Guaidó, em outro momento foi o Leopoldo Lopes. Então, eles vão produzindo uma série de personagens que são uma espécie de fantoche das operações de desestabilização que são coordenadas pela Casa Branca, que são descartáveis, né? São justamente descartáveis. Eles são utilizados para implementar determinado discurso, implementar determinadas fases dessas operações de desestabilização, mas o objetivo dos Estados Unidos é muito claro, e o Trump também tem deixado isso muito claro nas suas declarações, Marco Rubio igualmente, é controlar completamente o petróleo da Venezuela. A eles não lhes interessa, então toda aquela falácia, né, aquela retórica de defesa das liberdades, de defesa da democracia, isso é pura falácia, né? O interesse é estritamente econômico, e uma vez que eles tiveram uma vitória militar contundente, né, afinal conseguiram invadir o país, sequestrar o presidente, e isso, além de tudo, né, numa operação bastante rápida, me parece que está evidente que eles não têm mais nenhuma necessidade de ter um operador local mediando, porque o governo venezuelano,
ainda que continua sendo, né, o Estado venezuelano, ele continua sendo governado pelo PSUV, pelo Partido Socialista Unido da Venezuela, o Partido Chavista, né, e por boa parte desse núcleo duro que esteve também no governo de Nicolás Maduro, eles estão completamente reféns das ameaças dos Estados Unidos, né? Então é evidente, eles já demonstraram também a sua disposição em trabalhar junto com os Estados Unidos e de acordo com as exigências de Washington. Portanto, para os Estados Unidos é muito mais interessante que exista algum nível de estabilidade política e econômica na Venezuela para que os negócios para eles também funcionem bem. E a Maria Corina Machado, qualquer um desses outros elementos da extrema-direita, não vão representar isso. Né? Eles sabem que, por mais que existia muito desgaste em relação à figura de Nicolás Maduro, muito desgaste em relação ao PSUV, afinal, são mais de 20 anos de governos chavistas, o chavismo consegue gerar uma coesão na sociedade venezuelana, ainda possui uma hegemonia nas bases populares, né, nos sindicatos, nos movimentos sociais, nas outras formas de organização territorial, enfim, na base do povo venezuelano mesmo, que gera uma sensação de paz social e que é o que pode levar a uma certa normalização da situação política e econômica do país, algo que a extrema-direita não pode oferecer. Portanto, me parece que é isso, que ela já é uma figura descartada. É claro, eu não acho que para Donald Trump, para a Casa Branca, para o Deep State, a Delcy Rodrigues a escolhida, né? São os irmãos Rodrigues, os escolhidos para governar o país, ou são as pessoas que eles têm uma maior prioridade para continuar governando a Venezuela, que vão atender completamente os seus interesses. Portanto, me parece que sim, deve estar aí numa rota de negociação a possibilidade de realização de novas eleições no futuro próximo, e até lá os Estados Unidos irão alimentar uma outra candidatura que seja aí sim totalmente subserviente aos seus interesses, aos seus mandos e desmandos, como fizeram em toda a região, né, o que a gente tem visto aí nessas últimas eleições, em todos os países vizinhos. Mas acredito que agora também com essa situação da tragédia, né, e com esse endividamento que nós já comentamos aqui no início do programa, talvez isso também demore um pouco mais, né? Tem um prazo maior, afinal, um país completamente destruído não está em condições mínimas de realizar um processo eleitoral. Michele, aproveitando esse contexto também, eu vi algumas análises de que a Venezuela poderia viver a mesma situação do Haiti em 2010. O próprio professor de Relações Internacionais, que é nosso parceiro aqui do ICL, Leonardo Trevisan, fez essa análise de que a crise humanitária poderia chegar a esse mesmo nível, sem contar a situação política de não governo praticamente ao Haiti na época. É uma situação de semelhança do ponto de vista de controle também por Washington, né? No caso da Delcy Rodrigues. Então, nesse caso, eu queria ouvir sua análise sobre isso, né? Se você concorda com essa avaliação, se você acha realmente que a crise humanitária pode se prolongar, enfim, e agravar ainda mais esse cenário político e econômico, assim como no Haiti, se você vê essas semelhanças. Olha, eu acredito que sim, que é uma comparação possível. Acho que a Venezuela, diferente do Haiti, tem instituições um pouco mais estabelecidas, tem um povo organizado, bom, há muito tempo também sendo aviltado, né, pela ação do Império Estadunidense. No entanto, é um pouco melhor constituído, chega a essa situação de crise um pouco melhor constituído do que o Haiti no momento em que aconteceu o terremoto. Uhum. Mas acho que são comparações muito cabíveis, assim, porque realmente a situação é de muita instabilidade política, instabilidade econômica e agora de muita incerteza realmente sobre o que pode acontecer no país. Mas me parece que pelo tamanho da Venezuela, pela capacidade de organização do seu povo, pela unidade que ainda existe entre o setor civil e militar, né, a Força Armada Nacional Bolivariana continua coesa, né, mesmo com as invasões de 3 de janeiro, com o bombardeio, a gente não viu um levantamento militar, né, não viu o que muita gente também
comentava, né, que poderia acontecer, né, ou que seria talvez até uma rota conhecida por nós aqui na América Latina, né, que os Estados Unidos realizam uma operação e na sequência dão espaço para a ascensão de um governo autoritário de caráter militar. Isso não aconteceu lá, né, o que demonstra que ainda existe uma coesão, uma unidade cívico-militar, que é em cima disso também que se sustentou a Revolução Bolivariana e o chavismo durante esses últimos 20 anos. Portanto, eu acho que essa situação é o que garante à Venezuela um pouco mais de coesão mesmo, coesão e de capacidade de resposta interna diante dessa crise, né? Que o Haiti, também por viver mais de um século de ataques estrangeiros, né, não conseguiu constituir, né? O Haiti, acho que há muitos anos não consegue constituir essa coesão interna. Portanto, eu acho que é um risco que se corre, mas eu imagino que a Venezuela vai ter melhores condições de responder e de coordenar toda essa ajuda internacional que está chegando, de fazer uma articulação regional. Acho que as movimentações do Brasil e do México têm sido importantíssimas para demonstrar que a Venezuela não está sozinha nesse cenário, né, de países rodeados, né, de países governados por governos progressistas e rodeados por governos de direita. Então, eu acho que é importantíssimo o Lula ter mantido todos esses dias, né, nos seus discursos, nas suas agendas oficiais, o assunto da Venezuela em dia, mantido contato constante com a presidenta Delcy Rodrigues, enviado o ministro de Defesa, enviado a presidenta da Caixa, a presidenta do México também, não só ajudas com resgates, mas também constantemente falando da Venezuela, constantemente em contato com as autoridades venezuelanas. Eu acho que isso demonstra uma fortaleza regional, que novamente o Haiti não contava, infelizmente, né? O Haiti não contava. Então eu acho muito difícil que na Venezuela as condições materiais acabem sendo tão debilitadas a ponto de se justificar uma missão de ocupação, como aconteceu com a MINUSTAH, né? Uma ocupação militar de tropas militares estrangeiras sob a coordenação da ONU. Acho muito difícil. Eu acho que o cenário mais provável é, de fato, de um endividamento a longuíssimo prazo com os Estados Unidos e com organismos financeiros internacionais, o que vai debilitar, como eu digo, uma possibilidade de manutenção de um governo chavista a médio e longo prazo. Claro, claro. É a nossa solidariedade total ao povo venezuelano e também às famílias, a quem tem familiares na Venezuela. Eu quero muito agradecer, Michele, pelo seu olhar como analista, como jornalista, sobretudo humano também. Obrigada, foi um prazer conversar contigo. O prazer foi meu. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. E você que está me acompanhando aqui no Em Detalhes, eu quero te fazer um convite. Também a nova série original do ICL, o Orçamento Secreto, investiga casos em que a falta de fiscalização na máquina pública causou danos à população. Você acompanhou aqui o impacto que isso traz para a nossa população. Tem um caso marcante dessa negligência, que é um de Maceió, que afundou em 2018, acabou afundando Maceió por conta da mineração abusiva da Braskem. 5 bairros da cidade afundaram. Na época, Heloísa Vilela esteve lá também. 60 mil pessoas ficaram desabrigadas e é um caso criminoso. Esse tema também é livro da nossa Cristina Serra, nossa jornalista. O Cidade Rachada, a tragédia da Braskem em Maceió. Ela vai contar mais sobre esse caso, sobre as repercussões também. E você vai acompanhar aqui no ICL numa aula exclusiva, numa masterclass exclusiva inédita, vai ao ar hoje, dia 2 de julho, portanto, 8 horas da noite. Então vem com a gente, vale muito a pena acompanhar, né? Cris Serra, eu sou fã dessa grande jornalista que tem muito a nos ensinar todos os dias aqui no ICL. Você não deixa de fazer a sua inscrição, vai em icl.com.br/aula, você vai receber a notificação minutos, segundos antes de que tudo está começando para você se preparar também.
A gente continua na nossa programação. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. É bom estar de volta na companhia de vocês. No Em Detalhes, no N2, em toda a nossa programação do ICL Notícias. Continuamos agora, tem Mercado e Investimentos com a Débora Maganha. Depois vem aí o Rolê ICL com o William De Luca e você pode acompanhar o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Conteúdo novo de segunda a sexta. Valeu, pessoal. O caminho do maior esquema de corrupção da história do Brasil foi finalmente revelado. E se você perdeu ontem o documentário mais corajoso da história do ICL, eu estou feliz em te dar essa ótima notícia. Nós acabamos de liberar o replay gratuito de Orçamento Secreto. Clique aqui embaixo e agende o melhor horário para assistir as matérias da Heloísa Vilela, Amanda Miranda, Alice Maciel, Manuela Borges e comigo, Fábio Panunzio, mapeando o esquema sujo com seu dinheiro. Nos vemos lá. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.